Vamos falar, teve rodada no Brasileirão. E olha aí, o Vasco perdeu de São Paulo e São Januário. O Pedrosa nem lembrava mais como era uma derrota. Não lembrava. Tá, interrompeu uma sequência que o Vasco estava invicto há 4 jogos. E era vencendo, tá, gente? Não era empatando, não. A gente vai ver como foi essa partida e na volta a gente vai comentar. Ele tá com uma carinha de mais ou menos, né, Vene? Eu já tô acostumada nesse ano. Pode rodar. Sob o olhar atento do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, e com festa da torcida Cruz Maltina que lotou o São Januário, o Vasco enfrentou o São Paulo. E o jogo começou equilibrado, com a bola parando nos goleiros Léo Jardim e Rafael. Os donos da casa tentavam abrir o placar e no escanteio Coutinho encontrou Ryan, que de cabeça carimbou a trave. No mesmo lance, Robert Renan arriscou, mas parou em Rafael. O São Paulo também fez Léo Jardim trabalhar, com Tapia num chute a queima-roupa. No final do primeiro tempo, escanteio para o São Paulo e após a cobrança, o VAR acionou o árbitro Wilton Pereira Sampaio, alegando que a Arboleda foi derrubado por PH na área. Pênalti para o São Paulo. Lucas Moura foi para a bola e abriu o placar. Na volta do intervalo, os gigantes tentavam empate com 2 oportunidades para Coutinho, que chutou para fora. Logo em seguida, a arrancada de Andrés Gomes, que finalizou para uma excelente defesa de Rafael. O São Paulo continuou achando espaço e Luiz Gustavo, de volta a campo depois de 5 meses afastado, de cabeça fechou a vitória. Final, Vasco 0, São Paulo 2. É o fim do tabu do clube paulista, que não vencia o Vasco em São Januário havia 12 anos, além de interromper uma sequência de 4 vitórias do Cruz Maltino no Brasileirão. Eu acho que deu tudo errado no jogo. A gente não jogou mal, principalmente no primeiro tempo. A gente foi extremamente dominante. Jogou até muito melhor que o jogo do Cruzeiro, por exemplo, ou o jogo do Bahia, que faltou fazer o gol. E a gente, infelizmente, favoreceu uma falta de concentração, de ceder o escanteio e depois a gente cometeu um pênalti. Então, o jogo ia virar 0-0, a gente foi muito dominante. A gente voltou para o segundo tempo também bem dominante, mas a gente não conseguiu fazer o gol. O Vasco está na 9ª colocação com 42 pontos e agora inicia sua preparação para o clássico com o Botafogo na quarta-feira. Olha aí, gente, eu não lembrava mais como é que era esse rostinho do Pedrosa sem as canjicas de fora. Porque era só sorriso, só... Ih, olha lá, continua Vene. aqui, Fernanda. Ai, Vene Casagrande. Pedrosa. Respeita Respeita o momento. Olha o pote. Vene, boa tarde, você de casa, segundou. Vamos falar sobre essa rodada maravilhosa ou não. Pra mim, a rodada foi boa. Não foi bom é o quê? O meu time. Tem um negócio que acontece no futebol, um fenômeno. Ô, Lucas Pedrosa, o que aconteceu com o Vasco em pleno São Januário? Bandeirão novo, torcida lá como sempre apoiando. Ninguém esperava que o Vasco ia perder para um freguês dele, porque o São Paulo tem a freguesia com o Vasco. Dentro de São Januário, principalmente. Uma sequência tão boa. O que aconteceu, Pedrosa? Olha, Fernanda, você não citou um fator que também foi muito importante na minha opinião. O quê? Carlo Ancelotti em São Januário. Ah, tem isso, né? Assim, se a gente for olhar Vamos botando imagens dele aqui. O prisma, se a gente for olhar pelo prisma do resultado, o resultado foi muito ruim. Olha ele lá. Pode ir falando. Pra briga do Vasco. Porque o Vasco tinha uma oportunidade de colar no Fluminense e no Botafogo. O Vasco tinha uma oportunidade de abrir distância para um adversário direto na briga pela Libertadores e perdeu para esse adversário. Lembrando que o Fluminense perdeu para o Ceará também e seria uma noite perfeita para o vascaíno conseguir continuar sonhando com essa vaga na Libertadores, que não está longe. Agora, pelo prisma do desempenho, eu não posso ser oportunista aqui, Fernanda, e falar que o Fernando Diniz perdeu o jogo. E falar que o Fernando Diniz, ele teve umas ideias que ele nunca teve. Quais foram essas ideias, pra quem não assistiu, Ele mexeu errado no segundo tempo. Só que isso faz parte do jogo, gente. Primeiramente, uma hora o Vasco ia perder. Primeiro tempo, o Vasco teve mais chances do que o São Paulo, principalmente na cabeçada do Ryan, aquela bola na trave, que poderia mudar o jogo, era 1-0 ali, poderia abrir o jogo e ser outra realidade da partida. Depois o próprio Robert Renan conseguiu emendar esse chute aí que a gente está vendo na tela. E o Rafael, que foi o melhor em campo, o Rafael fez 8 defesas, ele foi o melhor em campo disparadamente, conseguiu evitar o gol do Vasco. Aí vem o balde de água fria. Por quê? Porque o Paulo Henrique, de forma infantil, como a gente falou aqui, ele foi agarrando o Arboleda lá da ponta da área até o meio da área.
Se ele começa segurando o Arboleda e depois larga para poder tentar disputar a bola, não seria pênalti, porque é o tipo de empurra-empurra, puxão aqui, que a gente vê no campeonato o tempo inteiro. O grande erro dele foi ter abraçado o Arboleda do início até o fim da jogada. Então, para mim, isso é pênalti. Não tem como falar que não é pênalti. O Lucas bateu e aquilo desmoralizou o Vasco para o intervalo. Volta do intervalo e veja bem, até o momento das substituições que o Diniz fez, colocando o Verratti e o Matheus França, o Vasco estava jogando bem. Parecia que o empate era questão de tempo. Teve uma chance com o Coutinho, teve uma chance com o Andrés Gomes, tiveram outras oportunidades que o Vasco conseguiu criar e o Vasco estava bem com aquela mesma formação que tinha entrado no primeiro tempo. Estava claro que para mim era uma questão de tempo, até pela força da torcida e tudo mais. O Diniz se desespera. O Diniz, ele é ansioso naquele momento ali, quando ele mexe com 13 minutos de segundo tempo. Eu acho que essa ansiedade não era só uma coisa do Diniz. A ansiedade de você ter o Carlo Ancelotti ali para Coutinho, Ryan, Paulo Henrique e também Léo Jardim. Léo Jardim foi bem, mas os outros três me pareciam ansiosos para poder decidir, para poder mostrar para o professor e para outros jogadores que estavam ali. Causou também uma ansiedade no time e o próprio Fernando Diniz foi ansioso na mexida. Ele tira o Barros para piorar. O Barros, ele é o equilíbrio da equipe do Vasco. Eu entendo que o Barros teve uma entorse no primeiro tempo, o Diniz falou que ele fez gelo no intervalo e tudo mais, mas não foi por isso que ele saiu. O Barros, ele sai, e eu estava bem do lado do banco de reservas, eu fiz essa transmissão ontem, ele não recebe atendimento, ele não recebe nada. Foi uma opção técnica, ele prefere deixar o Tietê, que é o quê? Um cara que tem mais saída de bola e tudo mais, mas o Tietê não marca metade do que o Barros marca. Então você tira totalmente o equilíbrio do time. Era melhor ele ter tirado o Tietê, colocado o Matheus França, como ele colocou, e deixado o Barros na equipe para deixar um time mais, pelo menos equilibrado. Eu acho que essa é a palavra que faltou ontem. E para piorar as mexidas do Diniz, o Matheus França não entrou bem. É um jogador que vem crescendo, que vem treinando muito bem. Eu acho que já entrou bem em outras partidas, mas ontem ele entrou muito mal. E isso fez com que o Vasco perdesse o controle que estava tendo antes da partida, antes das mexidas do Fernando Diniz. Depois o Diniz só piorou a situação dele. Ele colocou 7 atacantes, ele deixou 2 zagueiros e apenas o Paulo Henrique como defensores. O Vasco se abriu todo, se colocou como um time vulnerável, perdeu o equilíbrio e o São Paulo continuou atacando. São Paulo que foi muito maduro dentro da partida. Acho que tem que também dar mérito para o que o São Paulo fez na partida de ontem. O Alan Franco, o Arboleda e o Sabino fizeram uma partida impecável e o Crespo soube entender as mexidas do Diniz, colocou gás novo com o Rigoni, com o Ferreirinha e o Luiz Gustavo. Quando o Luiz Gustavo entrou, ele faz o segundo gol. Então, cara, assim, para ser muito sincero, eu não posso ser oportunista aqui de ficar criticando o Fernando Diniz, porque assim é o Fernando Diniz. Ele é um cara que anda na linha tênue entre a genialidade e a linha tênue entre os erros. E assim é o futebol. Então, assim, como o Diniz conseguiu ganhar a partida contra o Vitória, apesar de estar com um a mais, o Diniz faria isso de qualquer forma, porque ele faz isso. Ele tira zagueiro para botar volante, ele tira lateral para botar atacante. Assim é o Fernando Diniz. Então não tem como eu ser oportunista aqui, não tem caça às bruxas, o futebol continua, o campeonato continua e o Vasco uma hora ia perder. Segue o jogo. E calma lá também, né, Vene? Se tem algum torcedor nessa pegada aí de caça às bruxas, endoidou. Porque é o pacote que se vem com o Fernando Diniz. Esse bom futebol que o Vasco pratica é porque ele é esse tipo de treinador. E também todo mundo sabe, o Cris sabe muito bem, que quando ele acha que ele perdeu o controle do negócio, ele é corajoso, é franco atirador. E aí, ó, quando dá certo, ele é um gênio. Quando dá errado, ele é um maluco? Não é, né, o Venezia? Todo mundo já sabe que ele é assim. Concordo, Fernandinha. Se desse certo, a gente estaria aqui elogiando e deu errado e a gente vai estar aqui criticando, porque eu acho que o Vasco da Gama ele perde justamente nas alterações que o Fernando Diniz fez, porque foi muito na base do desespero. Para mim, o pior erro dele, analisando o contexto do jogo, o que estava acontecendo dentro da partida, foi quando ele tirou o Cauã Barros e decidiu manter o Tietê. Em determinado momento, era o Coutinho que estava sendo o primeiro volante. Então, o São Paulo soube tirar proveito dessa situação, porque o Coutinho, com todo respeito, ele não consegue marcar, não é a característica dele, e aí ele ficava sobrecarregado na hora de atacar, até porque o Vasco, em determinado momento, estava com 5 atacantes. Tanto é que, para o primeiro e para o segundo tempo, o Vasco dobrou o número de cruzamentos na área, porque ele estava com vários atacantes, um deles era o Verratti, que sabe explorar muito bem a bola aérea, mas mesmo assim, o São Paulo, embora o São Paulo esteja vivendo uma má fase, mas uma das virtudes da defesa do São Paulo é justamente a bola aérea. O Arboleda, inclusive, é um baita zagueiro e soube tirar proveito dessa situação. Ele ali tirou várias bolas aéreas que o Vasco tentava explorar. Então, eu acho que é uma derrota que não tem caça às bruxas, estou na linha de vocês. Não é nenhum absurdo você perder para o São Paulo, embora o São Paulo esteja vivendo um péssimo momento. Eu não esperava.
por ser muito sincero, falei aqui na sexta-feira que eu achava que o Vasco da Gama fosse vencer esse jogo, mas se vencesse também não seria um absurdo, porque no primeiro tempo o Vasco foi melhor, porém teve pênalti infantil do Paulo Henrique, e isso a gente precisa mencionar, e no segundo tempo, até as alterações do Diniz, por volta de 15 minutos, 16 minutos do segundo tempo, o Vasco também era melhor, só que o São Paulo foi mais letal. Inclusive, o São Paulo poderia ter feito 3, porque o Rigoni perdeu um gol, assim, inacreditável, um gol absurdo. Mas não tem nenhuma caça às bruxas, agora é pensar na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. A gente mostrou ali o Ancelotti, que estava ontem lá, como o Pedrosa citou, olhando o povo todo, a taça de vinho na mão. O homem tá sabendo viver, hein? Olha lá, quem ele foi olhar? Ryan, talvez? Léo Jardim? Paulo Henrique? Do São Paulo? É informação, quem? tá? São 4 jogadores do Vasco. Léo Jardim, Paulo Henrique, Coutinho e Ryan. E do São Paulo, acredito que o Marcos Antônio, porque é o meia que já fez parte da pré-lista da convocação do próprio Carlo Ancelotti. É muito bom jogador, o Flamengo queria, inclusive. Sabe quem é apaixonado nele? O José Boto. Foi quem o encontrou. Exato. É apaixonado no futebol dele. dele. Muito bom jogador. E a convocação de hoje, ela vai priorizar jogadores que atuam no Brasil, no futebol brasileiro. Então, ele foi lá assistir e deve ter se encantado. É uma imagem aí, pra quem não pode ver, do Ancelotti num camarote e ele observando a festa do Vasco na entrada de campo, ele também com uma taça de vinho na mão. O Samir Chaldi também. Que é o presidente da CBF. Ficou o novo presidente da CBF, porque estreitou laço com os clubes. É verdade. Porque era difícil ver o antigo presidente Tem muita coisa assim. boa mudando. Falar nisso, hoje tem convocação, tá bom, da Seleção Brasileira às 3 horas da tarde para 2 amistosos, os últimos até o fechamento do ano e até a Copa do Mundo também. Os 2 próximos serão com times da Europa, né? Só em março do ano que vem. E o Vasco perdeu 2 peças importantes para o clássico contra o Botafogo. Eu abri aqui o programa brincando com isso, mas é verdade. O Nuno Moreira e o Paulo Henrique levaram o 3º cartão amarelo e estão fora do meu jogo com você, Lucas Pedrosa. Tô triste? Não tô, tá? Porque quando é negócio de lesão, a gente fica, né? Agora, cartão, meu irmão, eu tô feliz. Eu comemorei ontem tipo um gol. Foi gol do Botafogo? Não, foi faz mais falta. Foi porque um assim, na direita tem o Pumita, né? Pode dar conta do recado. Mas aí você também tem a entrada do Verratti. Você traz o Ryan para a ponta direita, coloca o Carlos Andrés Gomes na esquerda, Coutinho e o Verratti, que é uma formação que está longe de ser ruim. Então, assim, lógico que a perda do Paulo Henrique e do Nuno é muito ruim. O Nuno, inclusive, no primeiro tempo fez um jogo ruim. No segundo tempo ele voltou muito bem. Aí o Diniz tirou ele. Não deu para entender também. Mas assim, eu acho que para esse jogo de quarta-feira, você colocando o Pumita, que é um bom lateral, e colocando o Verratti novamente, o Vasco continua tendo um time forte. Ele tentando mostrar para mim que ele tá tranquilo, viu? Esse ar dele, né? Tipo assim, tem o Puma, eu ponho não sei quem, eu ponho o Neném. É uma seleção, né? Ponho o Ryan. Você percebeu ou eu vi sozinha? Não, eu percebi, eu não ia falar nada. Aí ele, não, eu tô tranquilo. O clima já tá pesado. Eu boto o Verratti ali, aí boto também o Coutinho, aí boto não sei quem. Onde é o jogo, Pedrosa? Eu fico com pena por causa disso, velho. Onde é o jogo? Nuno e Paulo Henrique vão perder a festa. Complicado, cara. Ou não, né? Vão assistir de camarote. Pode ser. Olha, Pedro. Briguem! O Botafogo perdeu alguém pra esse jogo? 15 pessoas. Calma. Eu tô até preocupada, porque eu tô até sem beber água gelada, que eu tô com medo de eu ser a próxima. Entendeu? Eu tô ansioso pra ver esse Botafogo, essa escalação. Ai, meu Deus. E o Vasco se movimenta para ter o zagueiro Cuesta de forma permanente. Adroniceu isso, Pedrosa? Não só isso. Acho que a gente tem 3 informações muito importantes para dar aqui. Pode passar direto, que a gente vai trocar. Eu falei ontem na transmissão lá da Casa TV também, mas é importante a gente passar o panorama sobre Ryan, Diniz e o Robert Renan e o Carlos Cuesta. E não só eles, mas também o Carlos Andrés Gomes. Vamos lá. Vou pelo Ryan. O Vasco já estuda um projeto, já conversa praticamente toda semana com o Valquimar, que é o pai do Ryan e também um dos representantes, com os empresários do Ryan. Para quê? Para apresentar ao Ryan uma proposta de 5 anos de contrato e também com um salário na casa do 1 milhão. Por que isso, Pedrosa? Primeiramente, o Ryan tem contrato até o fim de 2026, então no ano que vem já seria o último ano de contrato do Ryan. A gente sabe que propostas vão chegar. O Ryan é sondado por diversos clubes das diversas prateleiras no futebol europeu e também do mundo árabe. Então é um jogador que, para sair do Vasco, tem que ser uma proposta boa financeiramente para o clube,
para ele e também com o projeto esportivo. O que o Vasco tenta mostrar para o Ryan? Primeiro, hoje ele está no radar da seleção brasileira, ele é um atacante de um dos principais times do futebol brasileiro, ele é um garoto que tem apenas 19 anos de idade, ou seja, ele ainda tem idade para ir para a Europa no ano que vem, quando ele completar 20 anos, e o Vasco não quer que aconteça com o Ryan o que aconteceu com muitos jogadores aqui no futebol brasileiro, que saem, batem na Europa e voltam. Exemplo, Vitor Roque. Voltou para o Palmeiras, foi mal no Barcelona, não conseguiu se firmar e no Betis. Outro exemplo, Caio Jorge. Foi para Juventus, rodou por times menores por lá, voltou para cá, tá no Cruzeiro arrebentando. Então o que o Vasco quer mostrar para o Ryan é que ele pode continuar aqui e se desenvolver como jogador de futebol a ponto de ele ficar próximo de uma Copa do Mundo. Não só isso, se o Vasco for para a Libertadores no ano que vem, é mais uma competição que o Ryan vai estar jogando. Gabigol e Pedro. Gabigol e Pedro também é outro. Eu posso dar 500 exemplos aqui, para que ele não antecipe essa ida e acabe freando a evolução da carreira dele. Então o Vasco tem tentado e vai apresentar essa proposta para ele para ficar com o Ryan. Se chegar uma proposta financeiramente absurda, aí não tem como segurar, é sonho, o Vasco precisa, faz parte. Mas esse é o projeto esportivo do Vasco. Fernando Diniz, uma aspa que eu ouvi de uma fonte da diretoria ontem, abre aspas. Por nós, a gente fica 100 anos com o Diniz. Ou seja, ele é um treinador que o Vasco quer à frente do projeto esportivo do Vasco da Gama, por longos anos. E eles usam muito o Abel Ferreira como exemplo e talvez também até uma questão que tenha acontecido com o Felipe Luiz, que eu já falei aqui diversas vezes. Para mim, esses técnicos têm que ter segurança e dinastia para que isso possa acontecer e esses clubes vençam também. Então é outra informação, o Vasco em breve vai iniciar conversas para renovar com o Fernando Diniz. Sobre o Carlos Cuesta, Robert Renan e Carlos Andrés Gomes, são 3 jogadores que estão no radar para serem comprados. O Vasco quer comprar esses 3 jogadores e ficar com eles para o ano que vem, porque já entenderam que eles deram respostas dentro de campo. Olá, rapaziada, mais um vídeo importante aqui no canal. Atenção, Vasco News, informações do Cruz Maltino para você de casa. Fortalece com like, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações. Voltaremos amanhã com mais informações do Vasco. Um forte abraço, tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, tropa, fui!